Sejam todos bem-vindos. Agora nós, além de estarmos aqui no Instagram, também estamos na rádio hoje, tá? Do canal Mente Quântica. E também estamos no YouTube. O YouTube aí vai acabar me vendo um pouquinho de lado, né? Mas é que não tem como aí, né? A gente acaba... não vai conseguir, né? Mas dá pra gente, de vez em quando, conversar. Então, boa noite a quem está me assistindo. Boa noite aos que estão me ouvindo, né? Porque tá sendo bem bacana a rádio, tá? O canal aí de rádio que a gente está implementando, que o canal está implementando, ok? Hoje nós vamos falar sobre recomeço, né? Foi postado aí um texto no canal, foi postado no Léo Manfroy lá também, e nós tivemos várias mudanças dentro do canal, mais para nós do que para vocês, estrutura e como que as coisas vão se restabelecer, né? E nós estamos sentindo que nós estamos começando de novo uma nova etapa, né? E com isso veio essa vontade de falar de recomeço, né? Então, boa noite aí, a galera que está sempre aqui comigo, né? Valeu, olha aí, Renato. Valeu, Renato. Que bom que é ter um homem aí hoje, né? Sempre tem um ou outro aí. E eu falo, fica firme aí, amigão. Fica firme pra gente estar junto de noite. Tá, ok. Então, a gente sempre vem conversando, né? E hoje nós... Deixa eu ver se alguém mandou perguntas lá. Ah, nós temos algumas perguntas. Bacana, bacana. Hoje também uma amiga muito querida, a Thaís, não sei se a Thaís está por aí, ela acabou mandando uma pergunta direto para mim, porque era muito grande a pergunta, não coube lá no quadrinho. E a Thaís teve uma experiência hoje na vida dela, porque, pelo que eu entendi, ela se desentendeu ali com alguém. Vamos ver se a Thaís está por aí. Ela deu um oizinho aí, Thaís, por favor. Aí se você... Só pra gente falar. Aí, bacana, tá. Legal. Tá, se você quiser colar aí de novo a tua pergunta, alguma coisa assim pra gente lembrar, eu vou falar aqui. Se for isso, por favor. Você ficou muito desapontada e magoada com um ser humano, né? E isso te colocou numa posição de tristeza um pouco perante a sociedade, perante o ser humano, não é isso? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Boa noite, Dani. Aí a gente bate esse papo de início, espera a galera começar a vir, né? E isso a gente já vai poder dar início e começar a realmente falar do que nós viemos aqui para falar hoje. Bom, vamos lá. Então eu vou deixar, tá, para você daqui a pouquinho estar falando, não sei se foram vários seres humanos, isso mesmo. Então é isso, né? Eu acho que foi isso que eu entendi. A nossa postura, na verdade, dentro de uma sociedade que a gente mora, a nossa postura dentro de todo o ambiente que a gente vive. Então, se você está lá naquele ambiente de trabalho, se você está no teu ambiente da escola, se você está no ambiente da família, cada pessoa, né, cada lugar onde a gente se encontra, tá? Nós conseguimos, né, revelar muito de quem nós somos. Ao revelar quem nós somos, nós trazemos também as nossas fraquezas. Porque quando a gente está ali defendendo algo, ou fazendo algo, ou falando algo, nós estamos colocando a luz, né? A gente gosta de falar isso,
a gente está colocando a luz, a gente está trazendo luz no que nós somos. E aí, quem nós somos, de repente, não agrada a outra pessoa. Nem todo mundo vai conseguir agradar, né? E talvez essa pessoa que estava lá, você não estava se agradando. Talvez a atitude dela não foi cabível, proporcional, né? E aí eu me pergunto assim, será que é realmente uma sociedade, né? Será que quando a gente pensa assim, homem não presta, são todos os homens que não prestam? Será que quando a gente pensa mulher, sei lá, trai, né? São todas? Não. A gente sabe que não, né? Então, a gente sabe que não. E aí, quando a gente pega e generaliza, claro que às vezes vem uma tristeza, uma revolta, e a gente acaba generalizando, né? Isso é ruim, porque a gente não está conseguindo colocar, na verdade, não está conseguindo enxergar, talvez, individualmente, só aquela pessoa, né? E talvez aquela pessoa que está ali também, ela está trazendo coisas da família dela. A gente fala tanto em constelação aqui, né, pessoal? A gente fala 90% aqui de constelação. Então, esse é mais um fato, que talvez o que ela está falando é o que, na verdade, os pais dela acabaram falando e ela aprendeu. Ela está defendendo um mundo do qual ela enxerga, né? Então, quem comprou aí o meu e-book, hoje eu recebi muitas mensagens. Quero agradecer a Vanessa Quântica, tá? É uma pessoa querida, maravilhosa, e ela ajuda tantas mulheres também. E ela resolveu falar do meu trabalho lá e resolveu, né, dizer algumas coisas sobre mim, postar textos e tal. Então hoje foi um dia que eu recebi muito feedback das pessoas que me seguiram lá por conta dela, né, e que conheceram um pouco do meu trabalho através do e-book que eu fiz. Então, isso vem trazendo para a gente muita alegria, trouxe para mim muita alegria, né? E lá nesse e-book eu falo e mostro como que funciona a gente olhar para o mundo que está aí, como que funciona a gente olhar para esse mundo com os nossos olhos, mas entender que o outro está olhando com os olhos dele. Então não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser igual, entende? Então tem muita gente que acha que quando está de frente com alguém, está vendo só, está generalizando, né? Então ela teve esse problema aí com alguma pessoa lá, e aí a pessoa trouxe para ela uma coisa que ela não gostou. E ela acabou generalizando. E a gente sabe que às vezes essa pessoa que está trazendo uma coisa que a gente não gosta, essa pessoa não está trazendo simplesmente ela, está trazendo todo um sistema que vem atrás dela. Talvez a reação que essa pessoa teve naquele momento foi uma reação impensada, foi uma reação na hora do nervosismo. E daí, na hora do nervosismo, nós não estamos pensando, a gente está reagindo só, né? E como que o ser humano funciona na reação? A gente funciona inconsciente, né? Então, a pessoa fala, o outro responde, fala, o outro responde. E responder rápido, a gente sabe que não é o caminho. A gente sabe que não tem inteligência e não tem inteligência emocional, muito menos, né? Não tem oxigenação no cérebro, não tem nada com que a pessoa consiga olhar e responder se ela não escuta, né? Então, a gente sabe que não é bem assim, tá? Muitas pessoas, às vezes, acabam... vou falar da troca do nome do canal, Rosa, obrigado, tá bom? A gente sabe, muitas pessoas acabam falando, não estudam nada, têm as experiências de vida, mas traz só a experiência de vida. A experiência de vida somente é uma parte da história. A outra parte é você conseguir entender por que aquilo acontece. Então, eu tô aqui, as outras pessoas do canal também vêm falar, e é importante a gente ouvir, porque, na verdade, quando a gente simplesmente imagina o que a outra pessoa faz, vem raiva, né? Como ela trouxe na pergunta. Vem raiva, vem reação, vem julgamento, né?
Então, eu não quero que você fique chateada, tá? Por eu estar falando assim, mas eu, na verdade, estou ampliando um pouco isso, tá? E porque a gente também, na hora que a gente fica... Pessoal, todo mundo aqui é ser humano. Todos nós erramos. Todos nós erramos. E da mesma forma que a gente erra, a gente pode voltar atrás, a gente pode ficar bravo o resto da vida, né? Eu já atendi gente que falou assim, não, eu não tenho raiva de ninguém. Aí no meio da sessão ele falou, não, mas o meu cunhado uma vez fez um negócio para mim 20 anos atrás e eu tenho uma raiva dele. Então, essas coisas que podem ficar dentro da gente por tantos anos, só faz mal. Só faz mal. Né? Então, realmente, você falou, estou digerindo tudo isso aqui, volta lá para o que aconteceu, né? Tenta entender um pouco como que foi isso, como que teria sido se você respira e escuta outra pessoa. Faz de novo o exercício, porque quando a gente volta lá, a gente percebe a cagada que a gente fez, né? A gente fala, puxa vida, eu estava lá, eu acabei falando aquilo, eu acabei agindo de uma tal forma, né? Então, volta lá naquele momento e respira e fala, e se eu tivesse falado de hoje, eu não teria essa raiva agora, eu teria visto de outra forma, estaria completamente diferente. Só que a gente tem que dar o braço a torcer, a gente tem que dar o passo para trás, ser humilde, senão não adianta, entende? Então tá, seja humilde, tenta dar um passo para trás e olhar de outra forma, tá? Tenta olhar de novo, tá bom? Então, é interessante porque alguém me falou esses dias que a relação, né, o relacionamento é olhar de novo, alguma coisa assim, né? E também a relação é uma troca, né? Então, como está sendo essa relação? Relação são coisas que funcionam junto. Ressignificar o resultado já é um bom começo. Perfeito. Na verdade, tudo que acontece na nossa vida acontece dentro da gente, não fora. Tá? Hoje eu vou falar um pouco disso também. As coisas que acontecem dentro. Então, quando eu me vejo reagindo de alguma forma, eu penso assim, isso que eu fiz agora está dentro de mim. Tem nada a ver com a outra pessoa. Nada. Nada a ver. Aquilo que está acontecendo é realmente o que está acontecendo dentro de mim. Cara, se eu estou com raiva, se eu gritei, se eu briguei, dentro de mim está esse inferno. Não tem nada a ver com o outro. Porque se eu consigo, na verdade, entrar e olhar para o que está acontecendo e falar assim... Bom, hoje eu assisti um videozinho do Leandro Carnal, que eu gosto, e até peguei uma frase dele para a gente falar aqui hoje, e lá ele fala uma coisa bem interessante, né? E ele fala assim, o Carnal, ele é um filósofo, então, na verdade, ele pega através da filosofia, né? Através dos ensinamentos filosóficos, que tem milhões de anos, e trazem para a gente um pensamento. E o pensamento dele hoje era o seguinte, se a pessoa veio até a mim, né? Ele fala ainda, se a pessoa falou da minha mãe, né? Se a pessoa falou palavras da minha mãe de baixo calão, eu reflito. Isso é verdade? Não. Bom, pela biografia da minha mãe, eu sei que não. Então, se a minha mãe não é, tudo bem, eu não vou ficar bravo. Né? Ele não sabe. Ele está falando uma coisa que não é verdade. E se é verdade, por que eu também vou ficar bravo? Então, eu não vou ficar bravo. Né? Se não é verdade, não é verdade. E se é verdade, é verdade. Só que isso a gente tem que aprender. Então, ao menos o aprendizado tem que vir a posteriori, depois. Né? Então, a gente teve a briga, teve a confusão, se quebrou, se falou, xingou. Tá, eu consigo dar um passo para trás e me olhar como ser humano. Não vou olhar o outro. Estava nervoso também. Mas será que eu consigo me ver agora e conseguir trazer para mim o que eu fiz, o que eu pensei, como eu agi? Ah, mas eu agi certo até. Mas eu gritei, eu xinguei, então eu não fui completamente certo. E se eu não fui completamente certo, o que essa outra pessoa merece? Merece um pedido de desculpas. Mas eu tô certo. Tudo que aconteceu, eu tô certo. Mas eu agi mal em alguns pontos. Então, nesses pontos, eu preciso ser humano. Porque se eu não for,
eu não estou sendo humano, né? Porque quem não pede nada, quem não fala eu, são os animais. Então, se o animal não fala eu, o animal não pede desculpa, o animal passa por cima, o animal não está vendo, o animal não tem consciência, né? Então, nós precisamos nos olhar e olhar os outros com amor, né? Esse amor vem do ser humano consciente. É aí que está o crescimento e a maturidade, tá? É aí que é uma chave para a gente encontrar isso. Eu gosto de falar muito, quando a gente se sente vazio, né? O vazio traz para a gente depressão, traz para a gente dúvida, traz para a gente raiva, várias coisas, né? Então, esses dias atrás veio uma adolescente, eu atendi uma adolescente, e a conversa dela era que ela estava completamente triste, ela não via sentido na vida dela e ela não sabia o que fazer. Então, dentro da casa dela acaba tendo revoltas com os pais e ela não sabe por quê, né? Ela não entende o que ela sente. Ela está passando por um momento de uma confusão mental, né? De repente lá os pais dela tiveram problemas, ela teve problemas na vida, ela ainda está se encaixando na vida, ela não se vê, né? Ainda não se vê um ser humano. E o que o ser humano precisa? Precisa ajudar o outro. O ser humano precisa entender o espaço que foi dado para ele dizer eu. Esse espaço que nos foi dado por Deus, pelo Criador, né? É onde a gente pode ser eu. Agora, quem não pode ser eu? Quem que precisa de ajuda que não consegue dizer eu? Os bichinhos precisam. É legal ajudar os bichinhos também. Mas a gente pode olhar agora para o ser humano. Então, uma dica é, vai lá onde o ser humano está completamente deteriorado. Então, o andante na rua, o andarilho bêbado que está lá caído, ele não tem mais expectativa, né? Então, ele precisa de ajuda. Tem lares nas cidades, tem lar da prefeitura, tem lar de São Francisco, né? São Francisco são as pessoas que eles pegam aquele espaço que foi dado para ele dizer eu e ele simplesmente se recolhe para ajudar as pessoas. Os franciscanos, eles deixam de ter família, né? Deixam de ser empresários, deixam de ser tudo para ajudar alguém. Então, a gente pode, sentindo esse vazio, é uma forma da gente ir lá e se completar, ok? Então, a Rose tinha falado do nome Canal Mente Quântica, exatamente. Nós mudamos, nós estamos recomeçando, tá? Nós estamos aqui com várias outras pessoas participando, não vamos ter todos os dias de live, ok? Provavelmente na quinta-feira vai ser a minha live agora, então eu vou ter domingo e quinta no canal, certo? Nós temos também uma rádio, que é um aplicativo que você encontra lá no Store, tá? No Play Store, você encontra um aplicativo da rádio, onde você pode tanto ouvir as lives que estão acontecendo, quanto você tem um setor musical lá que é magnífico, uma trilha bacana, trilha para o dia, trilha para a noite, vocês vão ver lá que casa muito com o nosso dia a dia, uma qualidade musical legal, ok? Então, nós vamos falar hoje do recomeço, né? De recomeçar. E para falar do recomeçar, eu vou citar essa frase do Karnal, porque eu escrevi esse texto, na verdade, por causa do Karnal e por causa de uma poeta também, tá? Adélia Prado. Então eu gosto dela e através de uma frase dela eu também me inspirei para escrever. Mas o Karnal, ele falou o seguinte: mudar é difícil, não mudar é fatal. Por quê? Porque nós precisamos, nem que nós precisamos, nós mudamos, nós estamos em constante mudança a todo momento. Se você estiver dormindo lá na tua casa, você vai sonhar, você vai ter um insight, o teu corpo está mudando, o Cronos não perdoa, o tempo não perdoa.
Então, você se olha no espelho de manhã, de repente você se olha no espelho à tarde, você é outra pessoa e você está em constante mudanças. Mas a nossa mudança principal é a nossa mudança de pensamento e atitude. Essa é a mudança. E quando nós precisamos de mudança na nossa vida, nós precisamos olhar para ela com coragem e humildade. Então, eu quero de início aqui, tá? A gente tá começando agora, então, um bate-papo sobre recomeçar. Tá? As pessoas que estão entrando aí, algumas pessoas entraram agora. A gente vai falar sobre recomeço. O meu nome é Leonardo Manfroy e eu estou aqui no canal nos domingos e nas quintas-feiras, tá? Talvez no domingo a gente vá fazer uma troca, tá? Às vezes é um domingo sim, um domingo não, mas eu sempre vou postar. Se vocês me seguirem aqui no Léo Manfroy, tá bom? Vocês vão ter contato com o meu material e com os horários, ok? Eu sou terapeuta, eu atendo com constelação familiar, nova medicina germânica, sou reikiano, aí um monte de gente gosta de reiki, né? E eu atendo online, vocês conseguem me encontrar aqui e conseguem me encontrar num canal para estar marcando. Para o pessoal deste canal, tá? E do canal da Vanessa Quântica, então nós estamos fazendo algo completamente diferente, tá? Eu estou fazendo um preço gigantescamente melhor. Você vai ter que falar comigo lá para você saber depois, tá bom? Eu não vou poder te contar tudo agora, mas venham conversar comigo que é só no mês de agosto, certo? Então vamos lá. Meus amigos, todo começo precisa de um fim. Vocês já ouviram falar disso? Todo começo precisa de um fim. Então, eu gosto muito de usar metáforas, né? E aí, essa metáfora que eu quero usar hoje é uma metáfora que diz assim: se você tem nas tuas mãos, se as tuas duas mãos, imagina aqui, ó, vamos pegar aqui umas coisas aqui. Então, se aqui nas minhas mãos elas estão ocupadas, né? Querida Gleine, tudo bem? Eu que te agradeço, tá bom? Muito obrigado pelas suas palavras. Se eu tenho aqui em minhas mãos, estou ocupado, né? Então, estão ocupadas. Como que eu vou conseguir receber algo se alguém vier trazer para mim, se eu estou com as minhas duas mãos ocupadas? Então, eu preciso soltar, tá? Para poder receber. É uma necessidade. Porque não vai ter como eu fazer isso. E essa metáfora, ela serve para muita coisa. Essa metáfora serve para uma oportunidade nova de trabalho, né? Essa metáfora serve para uma oportunidade nova de um amor, de um relacionamento, né? Mas, poxa, se eu estiver trabalhando, eu não posso ir atrás de outro trabalho, é isso que você está falando? Não, não é isso que eu estou falando. Se eu estiver me relacionando, por que eu vou atrás de outro? Não é isso. Dentro da gente, tá? Nós temos nós estamos presos em alguns instantes. Então, digamos que o meu relacionamento acabou e eu ainda estou preso naquele relacionamento. Então, como que vai aparecer um outro relacionamento para mim se eu não consigo ir adiante? Porque eu estou preso lá naquela relação. Então, eu me relaciono com alguém e essa pessoa, de repente eu julgo, de repente eu falo alguma coisa, né? De repente eu estou magoado, dentro do meu coração eu tenho uma mágoa, tá? Não importa o tempo não vai sarar isso. Tem gente que fala, o tempo sara tudo. Não, você vai sarar se você olhar para aquilo e aceitar como foi. Então, nós precisamos, na verdade, olhar com gratidão. Digamos que eu saí de um trabalho onde eu estava e agora eu não olho com gratidão esse trabalho. Eu olho com revolta, eu olho por que me mandaram embora, né?
eu fazia tanto lá nessa empresa e agora eles fizeram isso comigo. Bom, eu não estou livre. Eu estou preso ainda. Como que eu vou me dedicar a um novo trabalho, a uma nova empresa, se eu ainda estou preso lá naquela empresa lá atrás? E aí eu não me dou a oportunidade de recomeçar, tá? Então, quantas vezes, amigos, peguem esse aviãozinho aqui, ó, vou fazer um pedido para vocês. Peguem esse aviãozinho, manda para 5 amigos de vocês aí, tá? Vamos fazer mais pessoas virem aqui conosco, ok? Essa live tá bacana hoje, preparei com muito carinho, tá joia? Então, eu pergunto para vocês aí, tá? Em quantos momentos quantas vezes na vida, né, você se sentiu fraco, impotente, você se sentiu inútil? Você acha, nesse momento, às vezes, né, que finda algo, nesse momento que acaba alguma coisa, você acaba se sentindo achando que os outros fazem melhor que você. Ah, eu acho que os outros são melhor que eu. Olha, acabou isso aqui, eu sou incompetente, eu não consigo, eu não vou fazer de novo, né? Tá? Você se ressente e não faz mais nada, porque você acredita dentro de você que não vai ter mudança. Você acredita que nada vai mudar. E você acaba não fazendo nada. Você começa a passar a acreditar por causa da sua fraqueza interna, por causa talvez de algo que aconteceu na sua vida, você começa a se achar incompetente, você começa a se achar, nem é essa palavra, você tem uma autodesvalorização. Essa palavra eu gosto porque ela explica muito, né? Você se autodesvaloriza perante alguma pessoa que entrou no seu lugar no trabalho, perante alguém que, de repente, o seu ex-namorado começou a namorar, né? Ou você olha para o namoro e fala, anteriormente ele tratava ela melhor do que ele me trata. Não tem nada a ver. Entende? Então, essas coisas que você se sente diminuída te levam para um lugar aonde você não consegue saltar, onde você não consegue dar o seu salto. Porque se o seu salto é dentro da relação, não olhe para outro lugar. Porque você é excelente. Você é muito bom e muito boa no que você faz. Não importa. E se você quer aprender a fazer melhor, você vai aprender. Então, nesse momento que a gente se sente assim, a gente tem que simplesmente voltar os olhos para nós mesmos e falar: por que eu estou aqui? Qual é o meu passo de estar aqui? O que eu devo fazer para esse relacionamento, para esse trabalho, para minha família? O que eu devo fazer para ficar melhor? Não adianta você colocar a culpa no outro. Não adianta você colocar a culpa lá atrás numa outra pessoa que você nem conhece, que não tem nada a ver. Lembrem, somos nós. É você, sou eu. É a reação que você tem, é o passo que você dá, é o que você vai fazer para que as coisas fiquem melhores. Então não adianta fugir, não adianta ir embora, não adianta procurar outro caminho com raiva, falar, eu vou trabalhar em outro lugar agora, vai ver, eu vou pegar todos os clientes. Olha isso. Não tem lógica. E aí você não está mais vendo a tua vida como ser humano. Agora você está passando por cima. Animal, né? Entende? É reação que você tem. Claro, Kelly, a gente falou disso no começo. Essa é a reação, mas nós somos humanos. E é esse ponto que a gente trouxe no começo. A nossa reação inconsequente, inconsciente também. Porque às vezes é a reação do meu pai, que foi daquele jeito. É a reação que eu venho tendo sempre, que eu preciso tanto mudar. Mas você vai embora, e daí a gente não tem a possibilidade. Você perde a tua e eu perco a minha. E a gente se perde, né? Se torna um ser destrutivo. Se torna um ser destrutivo, e é isso que eu estou resgatando. Então, todos nós podemos ser esse ser destrutivo se a gente não se deixa olhar para si. Se a gente não se permite olhar para dentro.
E a gente falou no início, o que está dentro é o que está fora. Tá? O que você tem dentro de você é o que você está colocando fora. E não adianta você falar, ai, mas tem tanta coisa boa que eu faço. Pois é, mas daí com o seu filho, com sua mãe, com o seu namorado, aí é ruim. Então, e isso aqui não diz que ninguém é melhor que ninguém. Só diz que nós precisamos olhar para nós mesmos para melhorar. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Tá? Então, eu comecei dizendo que é o seguinte, todo começo depende de um fim. Mas o fim não precisa ser aquele ciclo que todo mundo está falando agora, né? Está na moda. Estou no fim do ciclo. Não. Pode ser o fim do ciclo de você pensar dessa forma. Ah, eu vou mudar minha forma de pensar. Tá? E o que acontece, gente? Tudo começa em não termos medo da própria vida. Puxa vida, como assim? A gente não pode ter medo da nossa própria vida. Mas o que acontece? Né? Quantas pessoas que esperam, por exemplo, está tudo perfeito para que ela comece algo? Quantas pessoas ficam esperando e falando assim, espera que não está na hora ainda de eu fazer. Espera que não é o momento de eu fazer. Não vai ficar perfeito nunca, gente. Não vai. Dentro do processo, durante o processo. Então, durante um processo de busca, durante a caminhada da vida, durante qualquer coisa que você vai fazer, onde existe um começar e um chegar onde você deseja, tudo isso é um caminho, né? É um processo. Dentro desse processo, você vai se olhando, você vai se vendo. Né? E aí, quantas pessoas que ficam esperando dar tudo certo, só que no meio do processo as coisas não vão dar certo. As coisas podem dar errado. Eu vou ler uma perguntinha aqui, tá? De alguém que enviou pra gente. Inclusive a galera estava enviando agora. E o Márcio fez essa pergunta pra gente. Vamos lá. Por que a gente repete os padrões de nossos pais nos relacionamentos? Veja só, Márcio. Não quer dizer que a gente repete. A gente pode repetir. Tá bom? Isso acontece muito porque isso começa num julgamento. Tá? Isso começa num momento onde a gente começa a empurrar o nosso pai e a nossa mãe para longe de nós. A gente começa a tomar distância, dizendo para eles que eles não estão fazendo certo. A gente pode dizer isso dentro da gente. Então, eu acho que o meu pai e minha mãe não estão fazendo certo. Então, eu acho que eles são incompetentes. Já começou a julgar. Né? Eu faria de outro jeito. E para piorar ainda, eu diria assim, eu faria muito melhor. Então agora, dentro de mim, vibra aquilo que está acontecendo com eles. Dentro de mim está vibrando aquilo e vai ficar vibrando durante muito tempo, enquanto eu não olhar para eles, olhar e falar assim, papai e mamãe, vocês fizeram o que vocês podiam fazer, tá? Então, eu aceito como foi. Mas enquanto eu estiver vibrando, Márcio, enquanto eu estiver com esse pensamento, possivelmente eu vou atrair relacionamentos parecidos para que agora eu resolva do meu jeito. Mas é muito mais a possibilidade de eu olhar para esses relacionamentos e acertar, né? Querer acertar, mas eu vou acertar se eu olhar para os meus pais com carinho. Porque se eu não olhar com carinho e não aceito como foi a vida deles, se eu continuo no julgamento, aí eu vou largar desse. E eu vou arrumar qualquer coisa para brigar. Porque eu preciso brigar. Eu preciso arrumar uma confusão. Eu preciso, porque lá atrás foi assim. Mas eu achando que eu estou fazendo melhor, agora minha mãe não separou do meu pai. Eu vou separar. Eu vou
Eu vou separar porque nenhum homem vai dar certo comigo. Por quê? Porque eu preciso provar para mim e para as pessoas que eu falo, né? Que eu sou diferente da minha mãe. Que a minha mãe não conseguiu separar, mas eu não admito. Eu não admito isso. Só que o grande segredo não está em você não admitir, não em você ser uma pessoa forte e querer dizer que você solta as amarras de tudo. Está em você permanecer e mudar a situação. Em melhorar a tua situação. Porque o que a tua mãe não conseguiu fazer foi ter uma vida melhor. Não uma vida sozinha. A gente não quer vida sozinha. Agora, a gente tem uma coisa que os pais não têm, que é o conhecimento. Que a gente tem terapia. Hoje, antigamente, ninguém ia na terapia, porque quem ia na terapia era louco. Né? Imagina ir na terapia, tá doido? E psicólogo, isso aí, nem pensar. Né? Hoje não. Hoje você tem todo um conhecimento nas tuas mãos, tá? E você pode muito bem dentro da sua casa, com o seu namorado, com a sua casa, com a sua namorada, olhar para a situação de vocês e melhorar. E falar assim, não, aqui eu vou fazer diferente da minha mãe e vou ser feliz em nome dela, vou ser feliz em nome do meu pai, porque eles não puderam ser. Agora, se eu separo, eu continuo fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Porque talvez a minha mãe decidiu morar junto com meu pai, não separar, mas eles já eram separados dentro de casa. Então vira uma ilusão na nossa mente. Entende? Nossa mente vira uma ilusão. E quando nós estamos dentro do... Olha que magnífico isso. Isso, o que eu vou falar agora, eu acho magnífico. Presta atenção, porque particularmente eu acho legal, tá? Imagina que você está numa corrida de cavalos, tá bom? Então, você foi lá na corrida de cavalos, certo? E aí você chega lá, o cavalo que você quer apostar, que você levou o seu dinheiro para apostar, tá com a perna machucada. Ele vai correr, mas está com a perna machucada. Você fica sabendo disso. E você pega a sua mala de dinheiro, com todo o dinheiro que você tem na sua vida, e você vai lá, e eu vou te perguntar, você vai apostar nesse cavalo? Você vai mesmo? Não vai. Talvez você tire agora o seu dinheiro e vai lá falar com o treinador. Vai ver o que aconteceu. Porque você não quer apostar em outro cavalo. Mas você vai esperar esse cavalo melhorar. Ok, tá bom. Agora vamos falar da nossa vida, né? Vamos falar aqui da nossa vida. Então, você está dentro de um casamento totalmente conturbado, não está bem o teu casamento. Eu vou te perguntar, você vai apostar no teu casamento? Não. E é aí que a gente erra, gente. Aí que a gente erra. Porque a gente vai para uma terapia, a gente vai buscar ajuda e a gente pega e aposta no casamento. E eu não estou falando para separar. Tá bom? Não é para separar. Luciana, oi. Boa noite. O que eu estou falando? Tá? Chegando pela primeira vez, seja bem-vinda, tá bom? Clica aí e chama suas amigas, tá? Então, o que acontece? Eu vou agora olhar por que o meu casamento não está bem. O casamento eu deixo de lado. Os casamentos, os namoros, tudo começa a ficar ruim nos relacionamentos porque eu não estou mais enxergando a outra pessoa que está na minha frente. Agora a outra pessoa está cheia de rótulo. Está cheia de coisas que eu fico pensando. Ah, ele é isso, ela faz aquilo, ele isso aqui, ele não sei o quê, ele babamá. E isso está começando a sujar a água do casamento. Está sujando a água. Então eu preciso tirar essa sujeira de dentro. Eu preciso, juntamente com o parceiro e a parceira, eu preciso ir agora para uma relação melhor. Eu preciso melhorar como pessoa e ele precisa melhorar também. Então, vamos voltar a nos ver agora, porque a hora que eu e você estiver bem, a hora que eu e você estiver melhor e conseguimos olhar um para o outro com
saúde emocional, né? Aí a gente consegue olhar para o nosso casamento, olhar para a relação, ok? Por que eu estou falando isso? Porque casamento, namoro, isso são tudo rótulos, né, que a gente colocou. Mas quando você tem alguém do teu lado, essa pessoa tem nome. Então, a mulher que está do teu lado, ela tem um nome. O homem que está do teu lado tem um nome. E ele tem trabalho, e ele tem aspirações, e ele tem sonhos. E tudo isso todos nós temos. Então, essa é a pessoa. Casamento não tem nada disso. Casamento não pensa, não tem sonho, não faz carinho, não tem nada. Então, a gente tem que voltar a ver aquela outra pessoa que está lá naquele lado com outros olhos. Ok? Então, vamos para outra questão. Não, vamos... Só quero falar uma coisa que eu vou voltar para o meu pensamento aqui agora de novo e depois eu vou voltar para as perguntas, ok? Eu quero falar um pouquinho do que eu falei no texto sobre o perfeito e o imperfeito, tá? Então, até para os nossos ouvintes da rádio que estão aí ligados com a gente, para vocês que estão aí, agora eu vou entrar num pensamento sistêmico, tá bom? Esse é um pensamento sistêmico. Até agora eu falei de pensamentos filosóficos, tá? Que estão juntos com os pensamentos sistêmicos, ok? Mas agora eu vou falar de um pensamento sistêmico puro, que veio do Bert Hellinger, ok? E o Bert Hellinger falava o seguinte, ele tem uma carta, tentei achar essa cartinha para ler agora, e eu não consegui, mas eu consegui pegar o principal, ok? Ele diz o seguinte, só o imperfeito pode evoluir. Anota, grava. Só o imperfeito pode evoluir. Tá? Só o imperfeito tem futuro. Só o imperfeito pode melhorar. Só o imperfeito pode mudar. Só o imperfeito pode recomeçar. Não tem como o perfeito dar certo. O perfeito é estático. O perfeito morreu. Está morto. Está cristalizado. O perfeito não se move. Entende? Só o imperfeito se move. Entende? Só o imperfeito. E nós, seres humanos, somos assim. E quando a gente olha para a nossa vida de imperfeição, pronto, aí tudo pode acontecer. Aí dá certo, tudo vai dar certo. Porque eu posso errar. Tranquilo. Eu posso errar. Eu sou imperfeito. Né? Quem está do meu lado pode errar. E eu vou olhar e vou falar, cara, você errou? Tá bom, né? Fazer o quê? Eu também erro. E todo mundo erra. E a gente tem que rir disso. E a gente tem que olhar para a nossa imperfeição com humor. Né? Às vezes é triste. Às vezes a gente magoa outra pessoa. Né? Mas é onde a gente olha e fala, perdão, desculpa. Né? Não queria ter feito. Foi meu inconsciente. E a outra pessoa pode também olhar e falar, é um imperfeito de um ser humano que erra e tá bom, tudo bem, eu te desculpo porque, né, eu também erro. Pessoal, obrigado pela presença, tá? Valeu, tem bastante gente nova aqui. Vamos ler o que a Glennis falou, acho que é uma pergunta. Nesse sentido, quando saímos de um relacionamento de longa data, o ideal é nos reencontrarmos como ser individual, se curar emocionalmente do que passou. Sim, a gente tem que perceber, e eu escrevi um texto também sobre isso, e dei um bafafá, que é o seguinte, obviamente que você tem que se encontrar e se gostar de você, né? Por óbvio que a gente vai colocar na mesa, né, na nossa escrivaninha da nossa vida, quais foram os pontos que eu errei.
Ah, mas ele fez tal coisa. Não importa. O que você errou? Então, um dia que você for escrever para você mesma, fale de você. Tá? Fale tudo lá de você. O que você errou, o o que fez, tá? Ok. Mas tem gente que não admite e joga culpa. Tudo bem. Né? Ela joga, mas tá tudo certo. Tá? Deixa a outra pessoa lá. Ela só fala de você, só fala, né? Deixa a outra pessoa. Porque às vezes a pessoa vai até denegrir a tua imagem para os outros. Porque o que ela teve no relacionamento foi uma dor tão grande para ela que ela vai ter necessidade de falar mal de você para outra pessoa. Deixa. Tá tudo certo. Tudo bem. Um dia ela vai precisar olhar para ela. E quando chegar o dia, ela vai parar de olhar para você. Tá? E é muito importante a gente olhar para dentro de nós mesmos e nesse momento a gente conseguir destilar, né? Separar. Agora, o que a gente não pode, a gente está um pouco enganado quanto a isso, é começar um pensamento de eu me amo. Tá? Eu me amo. Porque, obviamente que a gente tem que gostar da gente, obviamente que a gente tem que... eu preciso procurar, por exemplo, eu preciso procurar na minha vida, por exemplo, saúde, eu preciso comer bem, eu preciso fazer exercício, eu gosto de me olhar no espelho e falar, vamos lá, né? É isso aí. Eu gosto de perguntar para minha mãe, mãe, tô bonito? Né? Minha mãe vai falar que eu tô sempre. Ela não mente, né? Minha mãe não mente. Então, isso tem que ter um limite. Por quê? Eu tenho, como ser humano, que amar outras pessoas, não me amar. Tá? Eu falei na live passada uma coisa que eu tô achando o maior espetáculo da Terra, que é o amor e o conhecimento. Quanto mais você divide com as pessoas, mais eles se multiplicam. Então, se eu comprar uma pizza e dividir, eu só tenho a metade. Mas se eu trouxer o meu conhecimento aqui e dividir, ele vai crescer. Então, se você tem um filho e você dá o amor para o seu filho, quando você tiver outro filho, o seu amor não vai dividir. Né? Loucamente, fantasticamente, magicamente, o seu amor vai multiplicar. De repente, você vai ver se amando 2 filhos. E isso é bonito, isso é inacreditável. Só que, quando você começa esse amor individual para você, e isso é o risco que a gente corre, quando a gente fica ouvindo, ame-se primeiro, né? Depois você vai amar outra pessoa, ame-se. Né? Ame-se, mas não se ame-se muito, não. Calma. Porque senão você vai se ver sozinho dentro da sua casa, querendo fazer só o que você gosta de fazer, e você vai passar uma vida se amando. E quando você tem o teu amor voltado só para você, o teu amor não multiplica, porque você não está dando amor para ninguém. Você entendeu? Então, esse é o caminho. Por isso que eu comecei essa live hoje falando de ir doar o amor para as pessoas que precisam. Vai lá limpar um albergue, vai lá limpar uma pessoa no albergue, não sei. Você vai ter que se encontrar. Mas aí está o doar amor. Aí está você encher o teu coração de amor. Tá? E de repente aí está um recomeço para a sua vida. Tá bom? Porque o perfeito é estático. O imperfeito evolui. Tirando as vendas dos meus olhos. Que bom, querida. É isso aí. Eu fico bem feliz porque, como é que é? Eu aqui trazendo o meu conhecimento, eu começo a também a me conhecer mais ainda. Né? E eu começo a ter mais conhecimento. Legal. Estou tirando uns prints aqui dessas coisas lindas que vocês estão falando. Ok? Depois eu vou postar. Legal? Então, o que mais? Né? Vamos falar um pouquinho desse medo que a gente falou da vida. A gente ainda tem um tempo. Tá? Quando temos medo do próximo passo, isso também é muito interessante. Quando a gente tem medo do próximo passo que a gente vai dar na nossa vida,
nós estamos tendo medo da própria vida. Por quê? Eu falei isso antes. Por quê? Porque quando eu faço isso, veja só, quando você precisa dar um passo para a sua vida e você começa a ter medo, a não dar o passo por medo, é como se você olhasse o seu passado, e isso é sistêmico também, tá bom? Isso também a gente encontra na filosofia sistêmica. Você está olhando para o teu passado com ingratidão. Olha que fera isso. Quando você aposta em você, você pode errar, gente, você pode ser o que for, mas quando você aposta em você, você está falando para o teu passado, sabe o quê? Cara, tudo que eu fiz aqui até hoje, todos os cursos que eu fiz, todas as tentativas, tudo pelo que eu passei, eu honro o que eu passei. Então, agora eu vou, sem medo de ir, por honra ao seu passado. Agora, quando a gente, lembra que eu falei no começo? Quando a gente não honra, e eu te pergunto, se em algum momento você começar a se sentir assim, se pergunte, o que eu fiz para chegar até aqui? Então, o que eu fiz, Leonardo, para chegar até aqui? O que a Gleine fez para chegar até aqui? O que a Maíse fez? Né? O que a Dani fez? O que a Tati fez? O que a Viviane fez? Rogéria, Juliana, Juliane? O que vocês fizeram? Tá? Milane, o que você fez, Milane, da tua vida para chegar até aqui? Né? Quais foram as suas experiências? Quais foram as escolhas que você fez? Você já se relacionou com alguém? Quais foram os trabalhos que você teve na sua vida? Você já casou? O que aconteceu? Você tem filhos? Né? Quais foram as suas conquistas? Quais foram? O que eu fiz? O que eu conquistei na minha vida para me colocar aqui? Às vezes, eu nem fiz faculdade, eu nem fiz isso, não fiz aquilo, mas o que você fez? De repente você trabalhou em algum lugar, de repente você fez qualquer coisa que te levou até onde você está hoje. O que você estudou? Não estudei nada, mas o que você aprendeu? Né? Por compartilhar. Obrigado você, querida. Hoje eu falei com a Thaís, né? Tá? A gente conversou um pouquinho e eu falei, cara, eu tenho uma vontade de aprender sobre agricultura. E a Thaís, os pais dela são agricultores, e ela falou assim, eu não vivo lá, mas eu sei tanta coisa. Então, o que você está aí do outro lado, que você aprendeu vendo os seus pais? E tudo isso é importante para a vida. Tá? Então, quando não reverenciamos, isso também é importante. Anota. Quando não reverenciamos o passado, não somos beneficiados com o futuro. Quando não reverenciamos o passado, não somos beneficiados pelo presente. Porque é o presente que vale. Tá? Então nós precisamos reverenciar o passado. Nós precisamos olhar tudo do passado. Você tem que olhar o seu pai, a sua mãe. Tá bom, gente, tem que olhar. Mas qual é a sua vida? Qual é a sua vida? Reverencie a sua vida. Olhe, veja o que você já passou. Isso vai ser de importância muito grande. Então, o passo a passo, aprendi que tudo se conquista com humildade. Sim, tudo se conquista com humildade. Bacana, Silvana. E para a gente poder seguir a vida, nós precisamos não só de humildade, mas talvez de humildade para olhar para trás. Né? Bacana, é isso aí. A gente precisa de coragem para falar assim, eu vou seguir, eu vou mudar, eu vou recomeçar, mas a humildade de olhar para trás e falar obrigado, obrigada, gratidão, né? Se ajoelha, agradece, né? Seja humilde. Carregamos o passado dentro das nossas células. Carregando o passado, negamos a nós mesmos. É isso. E esse passado é a nossa vida, né? É a vida dos nossos pais, é tudo isso que a gente fala aqui,
né? Sempre nos nossos encontros. Então, o passado deve ser visto com gratidão, tá? Foi através dele que cada um chegou aonde está, ok? Nós precisamos de humildade e coragem para olhar, né? Força, coragem, respeito, humildade, gratidão, tudo isso deve vir à tona quando a gente olha para o passado, tá? Nem sempre é fácil olhar para trás e perdoar as atitudes e as escolhas que fizemos. Mas, Ju, as atitudes e as escolhas que você teve, Ju, levou você para ir onde você está hoje. As atitudes que você teve, certas, erradas, que doeram, que não doeram, hoje você olha para isso e fala assim, se você tivesse tomado outra atitude, você não estava aí com essa família linda. Se você tivesse escolhido namorar outro cara, você não estava com seu maridão aí, com seu filho, filha, né? Não lembro. Entende? É isso. Então, esse é o passado. E isso é olhar para você. Ok? O perfeito está morto, pessoal. Não evolui. Boa noite, dona Natália. Você está matando as aulinhas aqui, hein? Depois você assista lá. Legal, canal Mente Quântica. Eu achei que fosse uma pergunta. É isso aí. Vamos aqui, que eu acho que aqui tem uma pergunta. Você me enxerga, irmão? Querido, não sei o que você deseja. Se eu te enxergo. Eu vejo você, mas eu não estou te vendo aqui. Não sei o que você está perguntando. Ok? Mas é o seguinte. Nós estamos todo domingo e toda quinta, ok? Por aqui. E me sigam no Léo Manfroy, tá? Sigam aí no Léo Manfroy, porque lá no meu canal eu vou estar conseguindo passar para vocês bastante conhecimento, bastante dúvidas. As pessoas vêm tirar dúvida, vêm pedir livros, vêm falar comigo várias coisas. Eu tenho lá no meu canal, eu tenho um e-book, tá lá na BIOS, lá, dá uma olhadinha, tem um e-book baratinho, menos de R$20. Eu não falo da minha vida no e-book, eu falo como você pode transformar as suas crenças. Como transformar as suas crenças, tá bom? Que mais? Eu quero que vocês também convidem as pessoas para vir assistir as nossas lives aqui. Agora a gente se chama Canal Mente Quântica, com K, canal. Você vai encontrar também lá no Play Store, você vai conseguir encontrar um aplicativo para você ouvir a rádio do Mente Quântica, tá? Você também consegue ver a maioria das lives lá no YouTube do canal Mente Quântica. E aí você procura Canal Mente Quântica, ok? E-book maravilhoso, que bom, Natália, que você gostou. Você precisa vir falar comigo sobre esse e-book, hein? Tá? Ok? Eu deixo um beijo no coração de cada um. Que vocês tenham aí um resto de domingo excelente. Até a próxima, pessoal.